A estrada de terra serpenteava entre os campos de soja que se estendiam até o horizonte. O céu do cerrado goiano começava a tingir-se de vermelho enquanto o sol se punha, criando sombras alongadas que pareciam dedos escuros apontando para o nada. Uma brisa morna agitava as folhas das árvores esparsas que margeavam o caminho, sussurrando segredos que ninguém conseguia decifrar. O pó vermelho da estrada flutuava no ar como uma névoa fina, transformando a luz do entardecer em algo quase onírico. Foi neste cenário entre o dia e a noite, entre a civilização e o isolamento, que Amanda Cardoso desapareceu sem deixar rastros. Nas semanas que se seguiram, as autoridades, familiares e moradores vasculharam cada palmo daquela região. Os cães farejadores perderam o rastro exatamente onde seu carro foi encontrado, abandonado no acostamento com a porta do motorista entreaberta. Não havia sinais de luta, não havia digitais estranhas, não havia nada além do silêncio perturbador do cerrado e do mistério que parecia engolir cada pista que surgia. 9 meses depois, um agricultor chamado Sebastião encontrou algo nas margens de um córrego que cortava sua propriedade. Algo que reabriria o caso e lançaria novas e inquietantes perguntas sobre o destino de Amanda. Algo que ninguém esperava encontrar ali. Amanda Cardoso era filha única de José Cardoso, proprietário da fazenda Bom Sucesso, uma das maiores produtoras de soja da região de Rio Verde, Goiás. Com 19 anos recém-completados em janeiro de 1998, Amanda era o orgulho do pai viúvo. Estudiosa e determinada, havia sido aprovada no vestibular para medicina na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O sonho dela sempre foi voltar formada para atender a população rural da região, carente de médicos e assistência adequada. Alta, de pele bronzeada pelo sol do cerrado e longos cabelos castanhos, Amanda era conhecida por sua personalidade forte e independente. Dirigia desde os 16 anos pelas estradas da região. Conhecia cada atalho e caminho secundário como a palma da mão. A caminhonete que ganhou do pai quando passou no vestibular era seu companheiro inseparável nas idas e vindas entre a fazenda e a cidade. Amanda não era como as outras moças da idade dela. Conta Dona Conceição, a cozinheira da fazenda, que praticamente criou a jovem após a morte de sua mãe, quando tinha apenas 8 anos. Ela não tinha medo de nada, sabe? Ia sozinha resolver as coisas na cidade, ajudava o pai com a papelada da fazenda, cuidava dos peões quando adoeciam. Tinha uma força que vinha de dentro. Aos fins de semana, quando voltava de Goiânia para a fazenda, Amanda costumava ajudar nas tarefas administrativas da propriedade e visitar famílias dos funcionários que moravam nas redondezas. Era comum vê-la dirigindo sozinha pelas estradas de terra da região, levando remédios ou mantimentos para quem precisava. José Cardoso, um homem de poucas palavras e muita ação, derretia-se pela filha. Após perder a esposa para um câncer, dedicou-se a criar Amanda com uma mistura de rigidez e adoração. Via nela não apenas a continuidade de sua linhagem, mas também a promessa de um futuro melhor para a comunidade rural que o acolhera quando chegou do sul do país, décadas antes, sem nada no bolso. Ela era a menina dos olhos dele, lembra Antônio Ferreira, capataz da fazenda há mais de 25 anos. O patrão ficava bravo quando ela dirigia sozinha, mas também tinha orgulho da coragem dela. Sempre dizia que Amanda tinha nascido com o espírito indomável do cerrado. No início de 1998, Amanda havia começado o 2º semestre do curso de medicina. Adaptava-se bem à vida na capital do estado, dividindo um apartamento com 2 colegas de curso. A rotina era intensa, aulas pela manhã, laboratórios à tarde e estudos à noite. Nos finais de semana, quando possível, voltava para a fazenda do pai, a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. Aquele sábado, 14 de março de 1998, começou como tantos outros. Amanda acordou cedo em seu apartamento em Goiânia. Arrumou uma pequena mala com roupas para o final de semana e partiu em seu caminhonete rumo à fazenda do pai. Ligou antes de sair, como sempre fazia. "Papai, estou saindo agora. Devo chegar aí por volta das 4 da tarde", disse ela a José ao telefone por volta das 11 horas daquele dia. "Não pegue a estrada secundária mesmo que esteja com pressa. Vai pela principal", recomendou o pai, como de costume.
Sei me cuidar, pai. Até mais tarde. Foram as últimas palavras que José Cardoso ouviu de sua filha. O trajeto entre Goiânia e a fazenda Bom Sucesso normalmente levava cerca de 3 horas e meia. Amanda conhecia bem o caminho. Seguia pela BR-060 até Rio Verde e depois pegava estradas vicinais por mais 40 minutos até chegar à propriedade do pai. Naquele dia, no entanto, havia obras na rodovia principal e o trânsito estava lento devido a um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus. Mensagens de texto enviadas por Amanda para uma amiga mostram que por volta das 14 horas, ela estava frustrada com o congestionamento. Parada há quase 1 hora. Vou tentar um atalho que conheço. Não conte ao meu pai, escreveu ela. Esse atalho, conhecido pelos moradores locais, era uma estrada de terra que cortava fazendas abandonadas e áreas pouco habitadas. Economizava cerca de 40 minutos do trajeto, mas era evitada pela maioria dos motoristas devido ao isolamento e às condições precárias, especialmente em épocas de chuva. Sérgio Mendes, um caminhoneiro que transportava grãos para a região, relatou ter visto o caminhonete de Amanda por volta das 15h30, virando em uma das entradas para essa estrada secundária. Reconheci o carro dela porque já tinha visto algumas vezes na região. Achei estranho ela pegar aquele caminho, ainda mais sozinha. Aquela estrada não era boa para carro pequeno e já estava ficando tarde, contou Sérgio à polícia dias depois. Foi a última pessoa a ver Amanda Cardoso com vida. Quando o relógio marcou 18 horas e a filha ainda não havia chegado, José Cardoso começou a ficar preocupado. Ligou várias vezes para o celular dela, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Às 19 horas, já angustiado, pediu a Antônio, o capataz, que reunisse alguns homens para percorrer as estradas que levavam à fazenda. O patrão estava com um pressentimento ruim, lembra Antônio. Ele conhecia a Amanda, sabia que ela não se atrasaria tanto sem avisar. E quando ela não atendeu o celular pela 10ª vez, vi no olhar dele que algo estava muito errado. José e seus homens percorreram primeiro a estrada principal, sem encontrar nenhum sinal do caminhonete. Foi apenas quando decidiram verificar os atalhos que fizeram a descoberta perturbadora. O carro de Amanda estava parado no acostamento de uma estrada de terra, cerca de 30 quilômetros antes da fazenda. A porta do motorista estava entreaberta. A chave ainda estava na ignição. A bolsa de Amanda estava no banco do passageiro, com carteira, documentos e dinheiro intactos. Seu celular, no entanto, não estava no carro. A pequena mala com suas roupas para o final de semana permanecia no porta-malas. Não havia sinais de colisão ou problemas mecânicos no veículo. Amanda simplesmente havia desaparecido. A notícia do desaparecimento da jovem estudante de medicina, filha de um dos fazendeiros mais prósperos da região, espalhou-se rapidamente. No dia seguinte, uma força-tarefa já havia sido montada. Policiais militares e civis, bombeiros, voluntários da comunidade e funcionários da fazenda. As buscas começaram ao redor do local onde o carro foi encontrado. Cães farejadores foram trazidos de Goiânia, mas perderam o rastro alguns metros além do veículo, na direção de uma área de cerrado mais denso. Helicópteros sobrevoaram a região por dias, sem sucesso. O delegado Marcos Rodrigues assumiu o caso pessoalmente. Era um cenário muito intrigante, explica. Não havia sinais claros de violência no veículo. Os pertences dela estavam intactos. Era como se ela tivesse parado o carro e simplesmente evaporado. As primeiras 72 horas foram de buscas intensas e ininterruptas. Voluntários formaram cordões humanos que penteavam o cerrado metros por metro. Poços, córregos e pequenas matas foram vasculhados. Fazendas abandonadas na região foram revistadas. Nada foi encontrado. Foi como procurar uma agulha em um palheiro, conta Josias Pereira, um dos bombeiros que participou das buscas. O cerrado é traiçoeiro, cheio de vegetação que pode esconder muita coisa. E se você não conhece bem, pode passar a metros de algo importante e nem perceber. À medida que os dias passavam sem nenhuma pista concreta, as teorias sobre o desaparecimento de Amanda começaram a se multiplicar. Algumas pessoas sugeriam que ela poderia ter sido vítima de algum animal selvagem, embora ataques dessa natureza fossem raríssimos na região. Outros especulavam sobre um possível sequestro, considerando que ela era filha de um fazendeiro rico.
apesar de nenhum pedido de resgate ter sido feito. A teoria que ganhou mais força inicialmente foi a de que Amanda teria sido abordada por assaltantes que atuavam nas estradas isoladas da região. O delegado Rodrigues, no entanto, tinha dúvidas. Se fosse um assalto, por que deixar a bolsa com dinheiro e documentos? Por que não levar o carro, que era novo e valioso? Não fazia sentido, questiona. Uma semana após o desaparecimento, surgiram rumores sobre um possível envolvimento romântico secreto. Algumas pessoas da cidade sugeriram que Amanda poderia ter fugido com um namorado que o pai não aprovava. José Cardoso rejeitou veementemente essa possibilidade. Minha filha e eu não tínhamos segredos. Ela me contava tudo. E mesmo que tivesse um namorado que eu não conhecesse, Amanda jamais abandonaria a faculdade de medicina pela qual tanto lutou. Jamais me deixaria sem notícias, sabendo o quanto sofreria, declarou ele em uma coletiva de imprensa improvisada em frente à delegacia de Rio Verde. Com o passar das semanas e a falta de avanços, o caso começou a esfriar. Os voluntários retornaram gradualmente às suas rotinas. As buscas diárias tornaram-se semanais, depois mensais. A polícia continuava investigando, mas sem novas pistas que direcionassem os trabalhos. José Cardoso, no entanto, não desistiu. Contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas por informações, viajou para consultar videntes e sensitivos em diversos estados. Distribuiu cartazes com a foto da filha por todo o Centro-Oeste. Cada vez que alguém relatava ter visto uma jovem parecida com Amanda, ele pessoalmente ia verificar, apenas para retornar mais abatido. Foi doloroso ver o seu José naquele estado, relembra Dona Conceição. Ele, que era um homem tão forte, definhou como uma planta sem água. Não dormia direito, mal comia. Vivia para procurar a menina. 3 meses após o desaparecimento, surgiu uma pista que parecia promissora. O celular de Amanda, um Nokia recém-lançado na época, foi encontrado por um pescador às margens do Rio dos Bois, a cerca de 15 quilômetros de onde o carro havia sido encontrado. O aparelho estava danificado pela água, mas os técnicos conseguiram recuperar algumas informações. As últimas ligações e mensagens confirmavam a versão já conhecida. Amanda havia decidido pegar o atalho devido ao congestionamento na rodovia principal. A última mensagem enviada às 15h47 era para o pai. Estou pegando o atalho. Atrasei por causa de um acidente na BR, não se preocupe. Chego em 1 hora. José nunca recebeu essa mensagem, provavelmente porque a área tinha cobertura de celular precária. O local onde o telefone foi encontrado foi minuciosamente vasculhado, mas nenhum outro vestígio de Amanda foi localizado. A hipótese de afogamento foi considerada, mas as buscas no rio e em suas margens não trouxeram resultados. Além disso, não havia motivos para Amanda se aproximar tanto do rio, que ficava consideravelmente distante da estrada que ela estava percorrendo. O celular pode ter sido jogado ali para confundir as investigações, sugeriu o delegado na época. Ou pode ter sido carregado pela chuva desde algum ponto mais próximo da estrada. Era época de fortes temporais. Enquanto as investigações oficiais pareciam estagnar, os rumores na região ganhavam vida própria. Histórias sobre uma seita que realizava rituais nas fazendas abandonadas começaram a circular. Outros falavam de um grupo de traficantes que usava as estradas isoladas para transportar drogas do Paraguai. Houve até quem sugerisse que Amanda teria visto algo que não devia e sido silenciada por isso. A verdade, porém, permanecia tão elusiva quanto no primeiro dia. 9 meses após o desaparecimento de Amanda Cardoso, em 17 de dezembro de 1998, Sebastião Oliveira, um pequeno agricultor cuja propriedade ficava a cerca de 20 quilômetros de onde o carro da jovem havia sido encontrado, fazia uma limpeza nas margens de um córrego que cortava suas terras. O córrego, conhecido localmente como Água Limpa, era um afluente menor do Rio dos Bois. Durante a estação seca, seu leito diminuía consideravelmente, revelando áreas normalmente submersas. Sebastião aproveitava esse período para limpar o curso d'água, removendo galhos e outros detritos que poderiam causar bloqueios quando as chuvas voltassem. Foi durante essa tarefa rotineira que ele fez uma descoberta perturbadora. Eu estava puxando uns galhos quando vi algo brilhando na lama, contou Sebastião posteriormente. Pensei que fosse uma latinha de refrigerante ou algo assim,
mas quando me aproximei, vi que era um bracelete de prata. O bracelete era delicado, com pequenas pedras azuis incrustadas. Tinha uma inscrição no fecho: para Amanda, com amor, papai. Era uma joia que José Cardoso havia dado à filha no seu aniversário de 18 anos, pouco mais de um ano antes de seu desaparecimento. Sebastião conhecia a história de Amanda, como praticamente todos na região. Imediatamente, suspeitou que aquela joia pudesse estar relacionada ao caso. Deixou o objeto exatamente onde estava e foi até a cidade mais próxima para telefonar para a polícia. Em poucas horas, o local estava cercado. Policiais, peritos forenses e o próprio delegado Rodrigues chegaram para examinar a área. A notícia chegou rapidamente a José Cardoso, que correu para o local reconhecendo imediatamente o bracelete como o presente que dera à filha. Foi um momento devastador, lembra o delegado. Ver aquele homem segurar a joia da filha, depois de 9 meses de angústia. Não há treinamento policial que prepare alguém para lidar com a dor de um pai nessas circunstâncias. As buscas se concentraram num raio de 100 metros ao redor do local onde o bracelete foi encontrado. Com o nível da água muito mais baixo do que nos meses anteriores, áreas antes inacessíveis podiam agora ser examinadas. Foi assim que, no dia seguinte, os investigadores fizeram uma descoberta ainda mais significativa. Enterrada parcialmente na lama, a cerca de 30 metros do local onde o bracelete havia sido encontrado, estava uma mochila. Era pequena, de lona azul escura. Dentro dela, os peritos encontraram um caderno com anotações de Amanda sobre suas aulas de anatomia, um estojo de maquiagem e um pequeno diário. O diário trouxe revelações inquietantes. Nas últimas páginas, escritas na semana anterior ao seu desaparecimento, Amanda mencionava ter notado um carro escuro seguindo-a em algumas ocasiões quando voltava da faculdade para o apartamento em Goiânia. Em uma entrada datada de 10 de março, apenas 4 dias antes de desaparecer, ela escreveu: "Vi o mesmo carro hoje de novo, um Monza preto, vidros escuros. Estava parado em frente ao prédio quando saí para a aula. Mais tarde o vi novamente no estacionamento da faculdade. Estou começando a ficar assustada, mas não quero preocupar papai. Se continuar, vou falar com algum professor ou com a polícia." Essa informação nunca havia surgido durante as investigações iniciais. Nenhuma das colegas de apartamento de Amanda havia mencionado qualquer preocupação expressa por ela sobre estar sendo seguida. O diário sugeria que a jovem havia mantido essas suspeitas para si, talvez para não alarmar o pai superprotetor. A descoberta do bracelete e da mochila reacendeu as investigações. A polícia revisitou todos os depoimentos, procurando qualquer menção a um Monza preto. Imagens de câmeras de segurança da faculdade e do prédio onde Amanda morava foram reexaminadas, embora a qualidade fosse precária e muitas gravações já tivessem sido sobrepostas devido ao tempo decorrido. Uma nova batida na área ao redor do córrego foi organizada, desta vez com equipamentos mais sofisticados, incluindo detectores de metal e radares de penetração no solo. A área foi dividida em quadrantes e cada metro quadrado foi minuciosamente examinado. 3 dias depois, os investigadores encontraram algo enterrado a aproximadamente 1 metro de profundidade, a cerca de 50 metros do córrego. Era um relógio feminino de pulso, parcialmente deteriorado pela umidade e pelo tempo. José Cardoso confirmou que pertencia a Amanda, outro presente que ele havia dado à filha. A proximidade dos itens pessoais e o fato de estarem enterrados ou parcialmente ocultos indicavam fortemente que não haviam sido carregados até ali pela água ou por animais. Alguém havia deliberadamente escondido aqueles objetos. Foi quando tivemos certeza de que estávamos lidando com um crime, afirma o delegado Rodrigues. Não era mais um caso de desaparecimento misterioso. Alguém havia feito mal a Amanda e tentado esconder as evidências. Os peritos ampliaram a área de busca e utilizaram tecnologias mais avançadas. Amostras de solo foram coletadas para análise laboratorial. A região ao redor do córrego foi drenada e escavada em busca de mais evidências. Foi nesse processo meticuloso que, em 22 de dezembro, 5 dias após a descoberta inicial do bracelete, os investigadores fizeram a descoberta mais perturbadora de todas. Enterrados a quase 2 metros de profundidade
em uma área de solo mais macio próxima à margem do córrego, foram encontrados restos humanos, ossos parcialmente deteriorados pela ação do tempo e da umidade. Análises preliminares indicaram que pertenciam a uma pessoa jovem, do sexo feminino. O exame de DNA posteriormente confirmou: eram os restos mortais de Amanda Cardoso. A descoberta do corpo de Amanda transformou completamente a natureza das investigações. O que antes era um caso de desaparecimento enigmático, agora era oficialmente um homicídio. Uma equipe especializada em homicídios foi designada para trabalhar exclusivamente no caso, e o Ministério Público designou um promotor para acompanhar de perto as investigações. Os exames forenses nos restos mortais trouxeram informações cruciais. Amanda havia sido morta por traumatismo craniano, causado por golpes com um objeto contundente. Havia também fraturas defensivas nos ossos dos braços, indicando que ela havia tentado se proteger dos golpes. Não foram encontrados sinais de violência sexual. O corpo havia sido enterrado com as roupas que ela usava no dia do desaparecimento: jeans, camiseta branca e tênis, conforme a descrição fornecida por suas colegas de apartamento. Isso sugeria que ela havia sido atacada logo após deixar seu carro na estrada deserta. A localização do corpo, a quase 5 quilômetros de onde o carro havia sido encontrado, indicava que Amanda provavelmente havia sido levada até ali em outro veículo. O terreno acidentado tornaria praticamente impossível carregar um corpo por aquela distância a pé, sem deixar rastros evidentes. Com essas novas informações, os investigadores começaram a reconstruir o que poderia ter acontecido naquele fatídico 14 de março de 1998. A teoria mais provável era que Amanda havia sido seguida desde Goiânia pelo condutor do misterioso Monza preto que ela mencionara em seu diário. Quando pegou a estrada deserta para encurtar caminho, criou inadvertidamente a oportunidade perfeita para o atacante. Provavelmente, ele a forçou a parar, talvez se passando por policial ou simulando um acidente. A ausência de sinais de luta no carro sugeria que Amanda havia saído do veículo sem resistência inicial, talvez pensando que se tratava de alguém pedindo ajuda ou informações. O que aconteceu em seguida permanecia incerto, mas os ferimentos defensivos indicavam que houve uma luta antes de sua morte. O assassino, então, teria levado o corpo até as proximidades do córrego, enterrando-o em uma área que, na época, estava parcialmente submersa devido às chuvas sazonais. Provavelmente ele não esperava que o nível da água baixasse tanto na estação seca, expondo os vestígios de seu crime. A grande questão que permanecia era: quem era o homem do Monza preto? E por que ele havia escolhido Amanda como alvo? A polícia começou a investigar todos os proprietários de veículos Monza pretos registrados em Goiânia e nas cidades próximas. Era uma tarefa hercúlea. Centenas de carros correspondiam a essa descrição. Além disso, não havia garantia de que o veículo estivesse registrado no nome do assassino ou mesmo que o registro estivesse atualizado. Paralelamente, os investigadores passaram a analisar a vida de Amanda em busca de qualquer pessoa que pudesse ter motivos para querer prejudicá-la. Entrevistaram seus colegas de faculdade, professores, vizinhos do apartamento em Goiânia, funcionários da fazenda do pai. Um nome começou a surgir repetidamente: Evandro Santos, um ex-funcionário da fazenda Bom Sucesso, que havia sido demitido por José Cardoso cerca de 3 meses antes do desaparecimento de Amanda, após ser acusado de roubo de equipamentos agrícolas. Testemunhas relataram que Evandro havia feito ameaças contra José Cardoso e sua família. Ele vai se arrepender de ter mexido comigo, teria dito a outros funcionários logo após ser demitido. Curiosamente, Evandro havia deixado a região pouco depois do desaparecimento de Amanda, dizendo a conhecidos que iria tentar a vida em São Paulo. As investigações revelaram que Evandro possuía um Monza preto, modelo 1989. O veículo havia sido vendido em abril de 1998, apenas um mês após o desaparecimento de Amanda, para um ferro velho em Goiânia, onde foi desmontado para peças. Foi quando as peças começaram a se encaixar, explica o delegado Rodrigues. Tínhamos um suspeito com motivo, oportunidade, o veículo correspondente ao descrito pela vítima, e que havia tentado se desfazer desse veículo logo após o crime.
A polícia rastreou Evandro até uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde vivia sob nome falso e trabalhava como segurança em uma boate. Foi preso em janeiro de 1999, pouco mais de 2 semanas após a descoberta do corpo de Amanda. Inicialmente, Evandro negou qualquer envolvimento no caso. Afirmou que havia vendido o carro porque precisava do dinheiro para recomeçar a vida em São Paulo. Disse que as ameaças contra José Cardoso haviam sido feitas no calor do momento, sem intenção real de causar mal a ninguém. No entanto, durante as buscas em sua residência, os investigadores encontraram um item que destruiu sua versão: uma pequena corrente de ouro, com um pingente em forma de estetoscópio. José Cardoso identificou a joia como um presente que havia dado à filha quando ela foi aprovada no vestibular de medicina. Era um item personalizado, com as iniciais AC gravadas discretamente na parte de trás do pingente. Confrontado com essa evidência irrefutável, Evandro finalmente confessou. Admitiu que havia seguido Amanda por vários dias, estudando sua rotina. No dia do desaparecimento, viu quando ela pegou a estrada deserta e aproveitou a oportunidade. Segundo seu depoimento, ele forçou o carro dela a parar, fingindo ser um policial. Quando Amanda saiu do veículo, ele tentou sequestrá-la com a intenção de pedir resgate a José Cardoso. A jovem, no entanto, reconheceu-o como ex-funcionário da fazenda e reagiu. Na luta que se seguiu, Evandro golpeou-a com uma chave de roda, causando ferimentos fatais. Em pânico, levou o corpo até a área próxima ao córrego, que conhecia bem por ter trabalhado na região. Enterrou-o apressadamente e jogou alguns dos pertences de Amanda em diferentes locais para confundir as investigações. O celular, por exemplo, foi lançado no Rio dos Bois dias depois. Não era para ter acontecido assim, declarou Evandro em seu depoimento. Eu só queria assustar o José Cardoso, fazer ele pagar pelo que me fez. Não queria machucar a menina. Evandro Santos foi julgado e condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e outros crimes relacionados. José Cardoso, que acompanhou todo o julgamento, não pronunciou uma palavra sequer durante todo o processo. Seu olhar fixo no assassino de sua filha dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Os restos mortais de Amanda Cardoso foram finalmente entregues à família em março de 1999, pouco mais de um ano após seu desaparecimento. O funeral, realizado na pequena capela da Fazenda Bom Sucesso, reuniu centenas de pessoas: familiares, amigos, colegas de faculdade, funcionários da fazenda e moradores da região que haviam se envolvido nas buscas. José Cardoso, envelhecido prematuramente pela dor, permaneceu em silêncio durante toda a cerimônia, segurando o pequeno pingente em forma de estetoscópio que a polícia havia recuperado. Foi enterrado junto com sua filha, como um símbolo do sonho interrompido. Após o funeral, José vendeu a fazenda e mudou-se para uma pequena cidade litorânea no Espírito Santo. Segundo conhecidos, nunca mais falou sobre o passado. Dedicou-se a trabalhos voluntários em um hospital local, financiando tratamentos para crianças carentes. Um tributo silencioso ao sonho não realizado de Amanda. Na Universidade Federal de Goiás, os colegas de turma de Amanda criaram um memorial em sua homenagem. A cada ano, no aniversário de seu desaparecimento, realizam uma cerimônia onde novos estudantes de medicina são apresentados à sua história. Uma bolsa de estudos com seu nome foi instituída para ajudar jovens de comunidades rurais a cursar medicina. A estrada secundária onde o carro de Amanda foi encontrado, antes conhecida apenas por um número nos mapas municipais, foi oficialmente nomeada Estrada Amanda Cardoso, com uma pequena placa que conta brevemente sua história. É um lembrete sombrio para os viajantes sobre os perigos que podem estar à espreita nos caminhos solitários. O córrego Água Limpa, onde seus restos foram encontrados, passou por um processo de recuperação ambiental liderado por estudantes de biologia e medicina da UFG. Hoje, é uma pequena reserva natural, com árvores nativas do Cerrado e uma placa discreta que diz apenas "Em memória de Amanda Cardoso, 1979-1998, que sua luz continue a guiar os perdidos." O caso de Amanda Cardoso mudou para sempre a forma como a comunidade local enxergava sua própria segurança.
Estradas antes consideradas meramente inconvenientes por serem isoladas, passaram a ser vistas como potencialmente perigosas. Pais tornaram-se mais cautelosos com os filhos. A confiança despreocupada que caracterizava a vida no interior foi substituída por uma vigilância mais atenta. Para os investigadores que trabalharam no caso, ficou a lição sobre a importância de valorizar cada pequeno detalhe, cada fragmento de informação. O diário de Amanda, que continha a primeira pista sobre o Monza Preto, poderia ter mudado o curso das investigações se tivesse sido encontrado mais cedo. Casos como o de Amanda nos ensinam que, às vezes, a vítima deixa pistas sobre seu próprio destino, reflete o delegado Rodrigues, hoje aposentado. Se alguém tivesse notado que ela estava preocupada com aquele carro, se ela tivesse compartilhado seus temores, talvez a história tivesse sido diferente. O tempo passou, mas a memória de Amanda permanece viva na região. Sua história é contada como um alerta, um lembrete da fragilidade da vida e da importância de estar atento aos sinais de perigo. Para muitos jovens que cresceram ouvindo sobre seu caso, tornou-se um símbolo tanto da tragédia quanto da esperança. A jovem que sonhava em curar os outros e cujo legado, de alguma forma, continua a salvar vidas através da conscientização. Nas noites de céu claro, quando o Cerrado Goiano se ilumina com milhares de estrelas, há quem diga que uma estrela particularmente brilhante é Amanda, observando as estradas desertas, guiando os viajantes para casa em segurança. É uma história que os pais contam aos filhos, transformando uma tragédia em um farol de proteção. E talvez seja esse o verdadeiro mistério do desaparecimento de Amanda Cardoso. Como alguém que partiu tão abruptamente pode continuar tão presente, tocando vidas, salvando futuros, iluminando caminhos escuros com a luz de sua memória. Por que algumas histórias nos marcam tão profundamente? Talvez porque, no fundo, todos nós já nos sentimos vulneráveis em uma estrada deserta, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a escuridão. Talvez porque, em algum momento, todos tememos deixar para trás aqueles que amamos, sem um último adeus. Ou talvez porque, no final, não são os mistérios resolvidos que mais nos assombram, mas os sonhos interrompidos que eles representam, e a pergunta silenciosa que ecoa em cada curva daquela estrada vermelha de Goiás. E se?